Êxodo 34, verso 18 a 35. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo que abre a madre é meu, também todo o teu gado, sendo macho o que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com um cordeiro. Mas se não o resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Também guardarás a festa das semanas, que é das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, concede-nos a tua bênção nesta hora. E concede a tua bênção ao teu filho. Ilumina a sua mente, ponha fogo, ó Deus, nos seus lábios. Utiliza-o mais uma vez, para louvor do teu nome, para edificação do teu povo. Ó Deus, dá-nos entendimento desta palavra. É a oração que eu faço humildemente, em o nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém. Por favor, tome assento. Você já contemplou a glória de Deus? Tem anseio pela glória de Deus? Algum dia já teve um vislumbre da glória de Deus? John Piper, que é um pastor batista, disse que todo homem tem um anseio de desfrutar e conhecer a glória de Deus.
mesmo que não saiba. Mesmo que não saiba. Isto é algo que Deus pôs em nós. Deus colocou em cada ser. Alguns não sabem a razão do seu vazio. Alguns não sabem a razão da sua insatisfação. Mas isso é porque o homem tem anseio pela glória de Deus. Mas você sabe que esta glória, que é o anseio de cada homem, de cada ser, essa glória foi perdida. Romanos 3:23, o apóstolo Paulo, com todas as palavras, disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que por causa do pecado, a humanidade perdeu a glória de Deus. Essa glória foi perdida. Mas embora essa glória tenha sido perdida pela humanidade, o texto de hoje nos coloca diante de um homem que não apenas contemplou a glória de Deus, mas foi inundado por essa glória. De tal maneira que essa glória de Deus ficou estampada na sua face, a ponto dos filhos de Israel temerem aproximar-se dele. A glória de Deus se tornou acessível a Moisés. E é este o texto que nós vamos tratar aqui hoje à noite. Note que quando olhamos para um texto como este, eu penso que, enquanto eu fazia a leitura desta passagem, eu imagino que no coração de vocês e na mente de vocês, um pensamento foi passado. Que texto é esse? Que lições um texto como este pode ensinar? Um texto aparentemente árido, seco, uma revelação abrupta. Mas nós pensamos assim por causa das nossas limitações, pela nossa falta de entendimento. Porque esta passagem ela tem uma importância muito grande dentro da revelação bíblica. Esta é uma passagem que faz toda a diferença na história do povo da promessa ao povo de Israel. Quero lembrar a você alguns fatos, porque quando nós olhamos para o capítulo 34, não podemos ignorar aquilo que está revelado nos 2 capítulos anteriores. No capítulo 32, a Bíblia nos fala que Moisés havia subido à presença de Deus, onde havia permanecido 40 dias e 40 noites jejuando e orando, tempo em que Deus fez a outorga da sua lei, os 10 mandamentos. Mas você sabe que quando Moisés desceu do Monte Sinai, o povo que se encontrava no sopé do monte estava envolvido num culto terrível, num culto pagão e idólatra, porque a Bíblia diz que eles haviam concebido um bezerro de ouro e estavam adorando a este bezerro de ouro. A figura daquilo que no Egito era chamado do deus Apis, que era um deus em um formato de bezerro. Lembrando para vocês que Israel foi profundamente influenciado pela vida religiosa no Egito. E eles deram forma a esse Deus, e estavam adorando esse Deus. E a reação de Moisés diante daquela cena foi que Moisés ficou profundamente indignado. Todo homem que é próximo de Deus, que ama a Deus, que adora a Deus unicamente, sempre ficará revoltado diante de qualquer ato de idolatria. Lembra vocês que quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas e ele foi pregar no Areópago, ele faz menção ao fato de que enquanto caminhava pela cidade, vendo aquelas inúmeras estátuas e ídolos, seu coração ficou revoltado. Moisés está assim, revoltado com a atitude daquele povo em adorar um ídolo quando o Deus poderoso e santo os havia libertado do cativeiro. A reação e a indignação de Moisés é traduzida na quebra das tábuas da lei que Deus lhe havia dado. Seu coração estava profundamente entristecido e aborrecido diante daquela cena. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é aquilo que acontece como pano de fundo no capítulo 32. O povo está longe de Deus.
o Deus que os havia libertado, e agora eles estão adorando um ídolo de uma forma profana, pagã. Quando chega o capítulo 33, Deus vai fazer um anúncio bastante trágico para Moisés. Deus vai dizer que não seguirá mais com aquele povo, o mesmo povo que ele havia libertado. Não pode haver uma notícia mais triste para o povo de Deus do que a notícia de que este Deus não quer mais caminhar com ele. Não pode haver uma tragédia maior na vida de uma igreja se Deus não quiser mais caminhar ao lado dela. Pois é isso que está aqui no capítulo 33. Deus disse: eu não vou seguir mais com este povo. Aliás, a intenção de Deus era matar aquele povo. Deus fez uma proposta para Moisés: destruir o povo de Israel e começar um novo povo a partir dele. Proposta que Moisés não aceitou. Moisés argumentou com Deus de que aquilo não fazia sentido. Lembrou para Deus que ele os havia libertado. Lembrou para Deus as suas grandes promessas. E Deus aqueceu diante das palavras de Moisés. Deus desistiu de destruí-los. Mas disse a Moisés: a minha presença não seguirá com vocês, mas eu vou enviar o meu anjo e ele vai acompanhá-los pelo caminho. E vocês vão ter vitória sobre todos os moradores desta terra e por fim vão tomar posse dela. Qualquer pessoa comemoraria diante de uma notícia como esta. Moisés não. Moisés voltou a argumentar com o Senhor. Ah, Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste deserto. Deus, mais importante do que a terra prometida é a tua presença. Mais importante do que o anjo do Senhor nos acompanhando é o próprio Senhor estando conosco. Nada substitui a presença de Deus, foi o argumento de Moisés. E então, diante de uma argumentação como esta, Moisés conquistou a afinidade com Deus, Deus consentiu em seguir com aquele povo. Provando para nós que a oração é uma argumentação. E nós precisamos aprender a argumentar com Deus. Apresentar argumentos sólidos que provoquem em Deus uma reação. E foi isso que Moisés conseguiu no capítulo 33. Mas agora chega o capítulo 34, você olha para esta passagem e diz: ela para mim não faz sentido, mas faz todo sentido. Porque o capítulo 34 é aquilo que nós chamamos de uma renovação, de uma restauração de uma aliança que Deus havia feito pouco antes, lá no capítulo 19, antes da outorga da lei. Quando o povo pecou fazendo aquele ídolo e adorando aquele ídolo, aquele povo quebrou a sua aliança com o Senhor. Eles foram infiéis para com o Senhor. Mas há uma verdade que perpassa as Escrituras Sagradas e que o apóstolo Paulo vai afirmar de forma categórica. Paulo disse que embora nós sejamos infiéis, Deus sempre permanece fiel. E Deus aqui vai restabelecer, Deus vai restaurar sua aliança com aquele povo. Deus vai mandar Moisés escrever e lavrar 2 tábuas da lei. Lembra você que as primeiras tábuas Deus havia lavrado. Deus havia cortado a pedra e havia escrito nelas as 10 palavras, os 10 mandamentos. Mas Moisés quebrou. Mas Deus agora diz para Moisés: como você quebrou as primeiras, agora você vai cortar e lavrar as 2 próximas tábuas, para que nelas seja escrito as 10 palavras. Com isso, Deus está restabelecendo a sua aliança. Mas aqui é importante que você note: uma vez que Deus perdoou o pecado, uma vez que Deus restaurou a aliança, agora Deus espera do seu povo algumas atitudes. Algumas atitudes que Deus também espera de você e de mim. Porque, note você, que amar a Deus não significa apenas deixar de fazer coisas.
E é curioso porque no verso 17 do capítulo 33, Deus vai dizer para o povo, no momento em que restabelece sua aliança: não farás para ti imagens de escultura ou imagens em metal. Deus está dizendo o que eles não podem fazer. Mas amar é muito mais do que deixar de fazer coisas. Eu sou casado há 36 anos. E eu não posso simplesmente demonstrar o meu amor pela minha esposa deixando de fazer isto ou aquilo outro. Amar é muito mais do que deixar de fazer coisas. É verdade que quando amamos, deixamos sim de fazer algumas coisas, mas isso é apenas uma parte do compromisso. Amor também significa no investimento, em atitudes que possam nutrir esse relacionamento. E Deus agora, por meio desta palavra, vai dizer a este povo com quem Ele restaurou a aliança, o que Ele espera deste povo, como uma demonstração de amor, porque o capítulo 34 é uma demonstração solene do amor de Deus para com a casa de Israel, e também uma demonstração de amor para cada um de nós. O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? Quais são os atos, ou através de quais atos eu posso demonstrar efetivamente que eu amo a Deus? Deus vai preceituar isto nesta palavra que acabamos de ler. Com a Bíblia aberta, verso 18, aqui está o primeiro preceito. Celebrem a libertação de Deus. Verso 18 diz: guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado, no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Quando você lê uma passagem como esta, a grosso modo você não percebe muita coisa. Mas é preciso que você reflita nesta passagem. E aqui Deus está preceituando para Israel um princípio de celebração pela libertação que Deus havia dado no passado. Deus manda que eles celebrem a festa dos pães asmos, ou ázimos, como está em algumas versões. É possível que na sua Bíblia esteja pães ázimos. O sentido é o mesmo. Deus está dizendo para eles celebrarem a festa dos pães sem fermento. E isso tinha a ver com a pressa, porque naquela noite fatídica, quando Deus enviou no Egito o anjo da morte, que ia ceifar a vida de todos os primogênitos, Deus deu uma ordem para Israel, que toda a celebração daquela noite fosse uma celebração com pressa. Não havia tempo para ficar esperando o pão levedar para então ser assado. Deus disse: vocês vão comer o pão sem fermento. Não tem tempo para esperar. E esta festa passou a ser uma festa perpétua em Israel. Uma festa que durava 7 dias em conexão com a Páscoa. 7 dias vocês vão comer pão sem fermento. Aliás, não podia nem ter fermento dentro de casa. Esse mesmo fermento que no dizer de Jesus tornou-se um símbolo para o pecado, mas que aqui tem o sentido de pressa. E diz a Bíblia então que eles celebraram esta festa por uma ordem do Senhor. Deus está dizendo para eles fazerem isso. Mas quando Deus mandou eles celebrarem isto como festa, Deus está trazendo à memória deles aquilo que Ele havia feito no passado. Aqui está um princípio para o culto, você que está aqui. Porque você olha para mim e diz assim: pastor, eu nunca celebrei uma festa de pães sem fermento. Nunca passei 7 dias comendo pão sem fermento. O sentido aqui para nós não é literal. Para eles era, para nós não. Para nós o que vale é o conceito moral e espiritual desta passagem. O que nós devemos celebrar como demonstração do amor que nós temos a Deus? Deus espera que no culto que você oferece para Ele,
você celebre a liberdade que Ele deu a você. Que você se lembre de um tempo em que você era escravo e cativo. E quanta gente que eu olho aqui, que eu conheço aqui, e que teve um passado terrível no pecado, em vícios, em atitudes desbragadas, mas que Deus, com a sua bondade, foi lá e libertou. Deus espera que num ato de culto como o que temos agora cedo aqui na igreja, você aproveite este momento para celebrar a Deus, dizendo para Ele o quanto você é grato pela libertação que Ele trouxe à sua vida. Deus espera que você tenha memória dos atos grandiosos, portentosos que Ele fez em seu favor, para tirar você das mãos do tirano que o escravizava. Essa é a primeira coisa que Deus exige de Israel aqui, como uma prova de amor deles para com o Senhor. A segunda coisa que Deus vai exigir deles é que eles se lembrem que tudo pertence a Deus. Deus procura despertar aqui uma profunda consciência de mordomia. Talvez você não reconheça, mas a Bíblia afirma. Salmo 24:1, a Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Deus é dono de tudo. Tudo pertence a Ele. Mas Deus espera de Israel, e Ele está dizendo isso aqui por meio de Moisés, que no ato da celebração, que no ato do culto, e não apenas o culto litúrgico, mas na liturgia da própria vida, eles reconheçam a soberania de Deus sobre todas as coisas que eles têm. Olha comigo o verso 19. Todo o que abre a madre é meu. Algumas versões vai dizer, todo primogênito é meu. Também de todo o teu gado, sendo macho o que abre a madre de vacas e de ovelhas. Verso 20. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com cordeiro. Mas se não o resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém, como que está aí? Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Deus está dizendo que Ele é o doador da vida. E Ele espera que seu povo dedique a Ele todos os primogênitos. Todo primogênito é singular. Todo primogênito traz a ideia de que Ele é o melhor. E Deus disse que no ato do culto que oferecemos a Ele como prova de que o amamos, nós devemos oferecer a Deus aquilo que nós temos de melhor. Devemos oferecer a Deus as primícias e não as sobras. Se Deus medir amor nosso por aquilo que nós ofertamos para Ele, se Deus medir o amor nosso por Ele, por aquilo que nós oferecemos a Ele no altar, qual será a avaliação que Deus fará? Note que tudo que dedicamos a Deus, Deus antes já deu para nós. Todo primogênito, quem que fez o primogênito? Quem criou o primogênito? Quem é o doador da vida, não é o Senhor? Ou seja, aquilo que devolvemos a Deus é algo que Deus já nos deu. Mas Deus espera em contrapartida que nós sejamos generosos em reconhecer que, sendo tudo dele, devemos oferecer a Ele o que nós temos de melhor. Todo primogênito, todo o primogênito, tudo que você tem de melhor. E aqui olha para mim, por favor. Quando Deus exige que você dedique para Ele o melhor, Ele faz isso porque, na verdade, Ele já fez isso por nós também. Ele já nos ensinou, através da sua própria vida, o que é oferecer o melhor. O que diz a Bíblia em João 3,16?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que Deus prova seu amor para conosco? Por aquilo que Ele nos deu. E o que Ele nos deu? Ele nos deu o seu único Filho. Em Romanos 5,8, Paulo disse que Deus prova. Tem gente que diz assim, eu queria que Deus provasse seu amor por mim, mas Deus já provou. Romanos 5,8, a Bíblia diz, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já nos deu um exemplo. Ele nos deu o melhor. Se Ele nos deu o melhor e o mais caro, como que nós podemos oferecer a Ele as sobras? E você sabe, em nossas igrejas nós temos muitas pessoas que só oferecem a Deus as sobras, mas Deus não quer sobra, Deus quer o melhor. E Ele diz através de Moisés, todo o que abre a madre é meu. Separem as primícias para mim, separem o melhor do gado de vocês, das ovelhas de vocês e ofereçam para mim. Deus quer o melhor. Você tem oferecido o melhor? Observe que a única exceção dentre os primogênitos era exatamente o jumento. Deus disse o jumento, porém, que abrir a madre resgatá-lo-ás com cordeiro. Deus mostra aqui que Ele é bastante razoável. O jumento era um animal de força, era um animal útil no trabalho. E Deus diz assim, não, o jumento, dentre os primogênitos eu deixo para vocês. Vocês precisam dele. Vocês precisam do jumento no trabalho. Mas a exceção do jumento, eu quero que vocês me ofereçam o melhor dos seus rebanhos. E aqui o princípio. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. E quantos dentre o povo de Deus têm comparecido sistematicamente à casa de Deus, diante de Deus, sempre com as mãos vazias, como se nada tivesse a oferecer a Deus, lembrando que Deus é o doador, Deus já deu para você. Terceira forma de demonstrar o amor a Deus, e ele está explicando isso aqui nesta passagem. Verso 21. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Lembrem do dia do Senhor. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? Lembre do dia do Senhor. Porque muitos de nós andamos esquecidos. Usamos o dia do Senhor como se ele fosse nosso. Administramos as coisas de Deus como se elas nos pertencessem. Mas o dia do Senhor. E note que Deus está reiterando aqui aquilo que ele já havia dito no Decálogo. Deus mandou a gente trabalhar quantos dias? 6 dias. E no 7º dia, descansar. E aqui vale a pena relembrar o princípio que descansar aqui não é passar o dia inteiro sem fazer nada. Descansar aqui não significa passar o domingo inteiro rolado numa cobertor em cima de uma cama. Tem gente que diz assim, no domingo eu não faço nada. Pois isso não é guardar o dia do Senhor. Quando a Bíblia diz descansar aqui, a Bíblia está falando sobre o santo descanso de Deus. A Bíblia está falando que você trabalha 6 dias e um dia na semana você separa para pensar em Deus, para celebrar a Deus, para cultuar a Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Esse é o verdadeiro descanso do crente. É quando ele deixa as suas ocupações e as preocupações com as outras coisas lá de fora para pensar apenas em Deus e cultuar a Deus e receber a luz de Deus no seu coração. Isso é guardar o dia do Senhor.
E não é guardar apenas assim, vou de manhã na igreja, à noite não preciso ir porque à noite tem futebol, à noite tem isso, tem aquilo outro. E a gente vai administrando, ou vai de noite, não vai de dia, não vai de noite. Ou às vezes fica 15, 20 dias sem aparecer na igreja. Há muitos crentes culpados de quebrar esse preceito de Deus. E note que quem está exigindo está aqui, não é Moisés, é o próprio Deus, e Deus encarrega Moisés de dizer isso para o povo. Um dia vocês devem dedicar para mim. E isso aqui é importante que eu diga a vocês. Mesmo no seu dia mais atribulado, mesmo no seu dia mais crítico, porque às vezes você pergunta assim para alguém, por que você não está indo na igreja? Porque agora eu estou muito ocupado. Estou estudando para concurso. Tem que estudar também no domingo. Eu estou me preparando para o exame da OAB. Posso ir na igreja não. E agora eu estou muito ocupado, estou fazendo uma obra na minha casa. E aí são muitas coisas que a gente faz e precisa também ocupar o domingo. Deus disse, nada disso, quer na aradura, quer na cega, parem o que vocês estiverem fazendo e separem um dia para me cultuar. Ouviu o que eu disse? Ou eu preciso colocar legenda aqui? Pare o que você está fazendo. Você não pode usar o dia do Senhor, mesmo que você esteja num dia muito crítico, muita coisa para fazer. Deus disse para Moisés, para ele comunicar isso para o povo. Se alguém disser para você, não, eu não posso ir agora, porque eu estou arando a minha terra, eu não posso ir agora, porque eu estou no tempo da colheita. Deus disse, parem o que vocês estão fazendo. Separe um dia para mim. Você quer demonstrar amor a Deus? Separe tempo para pensar nele. Separe tempo para celebrar a Ele. Separe tempo para cultuar a Ele. Deus está exigindo isto por meio de Moisés. Os versos que seguem, versos 22, 23, 24, Deus está dizendo exatamente isso também. Também guardarás a festa das semanas, que é das primícias, da cega do trigo, e a festa das colheitas no fim do ano. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, Deus de Israel, porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território, ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. E aqui me permita abrir um parênteses importante neste verso 24, porque nós não podemos tomar isso aqui como uma promessa absoluta. Eu conheci um irmão que praticamente durante um mês inteiro, ou pelo menos 3 domingos dentro de um mês, ele ia para o culto, para a escola dominical. Quando ele voltava para casa, alguém tinha invadido a sua casa e roubado alguma coisa. Portanto, não é uma promessa absoluta que se você está aqui não vai acontecer nada. A promessa de Deus aqui, e nós precisamos olhar para ela na essência moral dela. Deus está dizendo que 3 vezes no ano, vocês, israelitas, vão subir à minha casa, vão prestar culto para mim. E não se preocupem com propriedade, com coisa alguma, eu vou tomar conta. O que Deus está dizendo para nós, e é isso que vocês precisam entender aqui, porque de repente você não está vindo porque você está se preparando para concurso. Você não está vindo, e eu estou falando aqui com gente que me acompanha remotamente, não está vindo na igreja porque está muito ocupado. Deus diz assim, deixem as ocupações de vocês, e de vocês eu vou cuidar, das necessidades de vocês eu vou suprir. Separem e dediquem e celebrem o meu nome diante do povo. Vamos para o 4º princípio de Deus. E eu vou terminar com ele. Lembrem da centralidade da palavra. Verso 27, depois eu volto ao verso 26. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras
porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo. Observe que Moisés subiu pela segunda vez ao cimo do Sinai. Passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando diante do Senhor. Nesse segundo encontro, Deus vai fazer novamente a outorga das 10 palavras, dos 10 mandamentos. E diz a Bíblia que quando Moisés desce do monte, e você sabe que lá no cimo do monte, Moisés contemplou coisas extraordinárias. Moisés viu a glória de Deus, foi inundado pela glória de Deus. Mas sabe o que é interessante? Quando Moisés desceu do monte, em vez dele dizer assim para o povo: gente, vocês não sabem o que vi lá em cima. Gente, lá em cima foi fantástico. Eu vou contar para vocês o meu testemunho. Não, senhores. Quando Moisés desceu do monte, Moisés relatou as palavras que Deus lhe havia dito. Moisés está apontando para nós uma coisa importantíssima: a centralidade da palavra. A Bíblia diz que por sua ordem, Moisés vai chamar primeiro os líderes, depois vai chamar o povo de Israel, os filhos de Israel, e vai dizer para eles as palavras que Deus havia dito. Moisés está transmitindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ocupa a centralidade. E aqui, olha para mim uma vez mais. Lá no capítulo 33, versículo 18, diz que quando Moisés estava diante de Deus, Moisés fez um pedido a Deus. Ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Que pedido maravilhoso! Não sei se algum dia você já fez esta oração. Ó Deus, me mostra a tua glória. Aí Deus disse assim para ele: você quer ver a minha glória? Eu vou te mostrar a minha glória. Senta aí, Moisés. Olha comigo, capítulo 34, versos 5 e 6. Diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia de 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Quando Moisés pediu a Deus para mostrar a ele a sua glória, sabe o que Deus fez a Moisés? Deus mandou que ele se sentasse para que ele pudesse ouvir a palavra. Deus pregou para Moisés, é o sentido de proclamou. Até Deus mostra para nós a importância da palavra. Estas coisas que Deus disse a respeito do seu caráter, de que ele é longânimo, compassivo, um Deus misericordioso, essas palavras são tão importantes que elas vão ser repetidas 3 vezes no Antigo Testamento. Moisés vai repeti-las em Cádiz Barneia. Os contemporâneos de Neemias na reconstrução do muro vão lembrar que Deus ele é compassivo, misericordioso, um Deus que se esquece da iniquidade. E vocês vão encontrar essas palavras também nos lábios do profeta Jonas, quando do lado de fora de Nínive, ele relembra o caráter do Senhor. Centralidade da palavra. E sabe o que acontece quando Deus proclama a sua palavra? Diz o capítulo 34, versículo 8. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Moisés adorou a Deus diante da sua palavra. Não admira
que a glória de Deus tenha inundado a vida dele. A glória de Deus inunda a sua vida quando você busca a centralidade da palavra. É curioso, porque o apóstolo Paulo vai aplicar esta passagem em 2 Coríntios, no capítulo 3. E no verso 18 deste capítulo, Paulo vai dizer que Deus vai transformando o crente de glória em glória pela ação do Espírito Santo à medida em que ele medita na palavra de Deus. A centralidade da palavra. Você ama Deus, quer demonstrar o seu amor por Deus? Medite na palavra, ouça a palavra de Deus, busque a palavra de Deus na sua vida. Mas eu preciso terminar. E eu quero terminar com 4 aplicações práticas e breves, diante de tudo que eu expus aqui. A primeira palavra que eu tenho a você é esta: avalie o tipo de culto que você oferece a Deus. Observe que não é o culto do seu jeito, não é o culto de acordo com a sua criatividade. Porque se depender da nossa criatividade, sabe que culto nós vamos oferecer a Deus? Um bezerro de ouro. Ali tinha a criatividade humana, mas não era aquele culto que Deus queria. Quando você lê lá no verso 26, e eu disse que voltaria a ele, 34, 26 diz: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Te leio isso aqui e fala assim: isso aqui é muito estranho para mim, difícil para a minha compreensão isso aqui. O que Deus está dizendo aqui é que Ele não queria que Israel trouxesse para o culto aquilo que fosse prática pagã, estranha à aliança dele, tipo de culto que era oferecido a outros deuses. Porque os povos à volta de Israel, dentre estes havia aqueles que ofereciam isto aos seus ídolos. Coziam o cabrito no leite da sua própria mãe, era um rito das religiões pagãs. Deus disse: eu não quero que vocês tragam nada que não seja aquilo que eu tenha prescrito para vocês como ato de culto. Essa semana, e eu tenho alguns pastores amigos aqui nesta cidade, mas olhando lá um desses colegas meus, me deparei com a sua igreja, aqui em São Roque mesmo, e eles fazendo um arraiá dentro do templo da igreja. Uma festa junina dentro da igreja, trazendo coisas pagãs para dentro da igreja, trazendo adoração aos ídolos para dentro da igreja. Isso pode ser popular hoje, pode ser bonitinho para alguém, mas isso é anátema, isso é pecado. Não é você que oferece a Deus o que você quer dar para Ele, porque Deus não aceita qualquer coisa. Deus diz nessa passagem o que Ele espera e deseja do seu povo como ato de culto, e diz também para o seu povo aquilo que Ele não quer. E eu posso lhes garantir que muito do que é oferecido hoje em nossas igrejas a Deus são coisas que absolutamente Deus as repudia. Segunda coisa que você deve avaliar, precisamente quando você está aqui num ato de culto, é que você deve reconhecer que Deus é o quê? Dono de tudo. Você deve reconhecer o senhorio dele. A vida que você tem, o tempo que você tem, a inteligência que você tem, os bens que você tem, tudo pertence a Deus. Mas parece que às vezes a gente não reconhece isso. E aí você diz assim para Deus: Senhor, eu vou te oferecer um pouquinho do meu tempo. Vou te oferecer um pouquinho da minha energia. Vou te oferecer um pouquinho dos meus bens. Sem reconhecer que, sendo Ele o dono de tudo e o doador de tudo, deve receber das nossas mãos
o que temos de melhor. Nunca comparecer diante dele com as mãos vazias. Terceira coisa que você deve reconhecer e deve avaliar é como você tem utilizado o dia do Senhor. Eu sou de uma geração de crentes de quase 50 anos atrás, porque já estou inserido na vida da igreja há aproximadamente 50 anos, ou mais de 50 anos. E eu sou daqueles que lembram o tempo que crente domingo estava onde? Na igreja. Casa de crente não tinha crente, a não ser na hora do almoço. O restante do dia era inteiramente dedicado ao Senhor. A chave da casa estava no templo, porque as famílias vinham completas para a igreja no domingo. Mas essa vida moderna, tantos afazeres, tantas conquistas que a gente tem que fazer, sutilmente a gente foi tentando negociar e usar o dia do Senhor para nosso próprio proveito. Você acha que está certo? Você acha que Deus não está vendo quando no domingo que você deveria estar pensando em Deus, cultuando a Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus, celebrando com o povo de Deus, você está fazendo outras coisas que não deveria, ainda que sejam importantes, porque na vida do crente nós temos que saber estabelecer a escala de prioridades. As coisas importantes não podem estar acima das coisas que são prioritárias. Domingo é dia do Senhor. Domingo não é dia de fazer festa de aniversário, e agora todo mundo faz aniversário e quer comemorar no domingo. Domingo não é dia de visitar parente, domingo é dia de estar na casa do Senhor, celebrando com o seu povo. Faça isso, Deus deu a você uma semana inteira. 6 dias você vai trabalhar, um dia você vai separar para mim. E em quarto lugar, aproxime-se da palavra de Deus. Eu comecei esse sermão perguntando a você se você já viu a glória de Deus. Se você já teve um vislumbre da glória de Deus. E agora eu vou terminar perguntando a você, você quer ser cheio da glória de Deus? A Bíblia diz que só tem um jeito. Você precisa se aproximar da glória de Deus. E por meio da sua palavra. Observe que Moisés foi inundado da glória de Deus. Moisés tinha passado 40 dias e 40 noites diante de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E quando Moisés desceu do monte, como é que estava o rosto de Moisés? Como é que estava? Brilhando. Brilhando de tal forma que Moisés precisou colocar um véu, porque as pessoas ficaram com medo de se aproximar dele, porque a glória de Deus estava estampada na face dele. Pois a glória de Deus foi estampada na face dele, porque ele passou todo aquele tempo ouvindo a voz de Deus e diante de Deus. E Paulo vai dizer, aplicando isso, que você também será cheio dessa glória. Você será inundado desta glória, você será transformado na imagem de Jesus Cristo à medida em que você também se aproximar da palavra de Deus. Centralidade da palavra. Como anda a sua comunhão com a palavra de Deus? Como anda o seu contato com a Bíblia durante a semana? Queira Deus que você, como Moisés, possa resplandecer da glória de Deus. Que as pessoas possam olhar a sua face e ver a sua face brilhando, porque você teve contato com Deus e com a sua bendita palavra. A igreja em pé, por favor. Vamos orar juntos nesta hora. Ó Deus, nós te amamos, mas muitas vezes não sabemos demonstrar o nosso amor por ti. Ajuda-nos à luz desta palavra. Ó Deus, oferecer ao Senhor o culto que o Senhor deseja. Um culto em que celebremos a nossa libertação do pecado.
Um culto em que ofereçamos ao Senhor aquilo que nós temos de melhor. Melhor do nosso tempo, das nossas energias, da nossa inteligência, melhor dos nossos bens, da nossa família, enfim, o melhor de tudo que o Senhor nos tem proporcionado. Ajuda-nos ainda a dedicar ao Senhor o tempo que o Senhor requer de nós, o dia que o Senhor espera que nós dediquemos para pensar e meditar nas coisas do Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis na observância do dia que o Senhor requer de nós. E ajuda-nos sempre a manter comunhão com esta palavra que é viva e eficaz. E permita que sejamos transformados dia após dia, de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo, na imagem de Jesus Cristo. Que seja a tua palavra nossa meditação e ajuda-nos a crescer na compreensão desta palavra. É a oração que eu faço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Que você possa brilhar como Moisés brilhou, ao ouvir e meditar na palavra do Senhor. Vamos cantar.